E está no ar o Talkcast Febrac, o espaço de comunicação aqui do RS Innovation Agro, na Casa da Febrac, no Boulevard, no Parque Assis Brasil, na 46ª Expo Inter. Estou aqui com o Bruno, da empresa Alfa Realidade Virtual, que vem em parceria, né, Bruno? Tudo Isso, bem? Em parceria com a tudo. Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. Mas conte um pouquinho o que é que a Alfa faz. Eu achei muito bonito ali, eu fiz o teste de realidade virtual. Que coisa de louco! Bacana, bacana. Primeiramente, muito obrigado aí pelo espaço cedido, Kátia. É um prazer estar falando contigo. E hoje nós viemos aí para Expo Inter, em parceria aí com a Setor, para trazer algo bem fora da curva, como se diz, né? Trazer mais de 20 lugares totalmente imersivos que as pessoas possam, em menos de 2 passos, estar visitando algumas cidades de grande marco para o Rio Grande do Sul, né? Então foi selecionado algumas cidades aí que tem um prospecto bacaníssimo de visualização e que por muitas vezes as pessoas não conhecem, não vê os detalhes, né? E aí a gente coloca eles, né, no óculos de realidade virtual, que dá toda aquela noção de profundidade, de altura, de você estar É você tá lá no lugar. Né? completamente, Eu quero dizer para o nosso ouvinte assim que eu fiz esse teste, eu estou maravilhada, porque realmente é como você estiver. Você está lá. Você, não é como se estivesse, você está lá realmente, Exato, né? exato, exatamente. E o bacana de tudo isso é que você está lá e com um ponto de observação bem diferente, né? Porque a gente fez captações de drone, né? Com 40, 100, 160 metros de altura, que você pode olhar detalhes que você nunca poderia ver presencialmente. É, eu vi ali algumas cenas ali, é como se eu estivesse voando, né? Exatamente, Dá até exatamente. uma vertigem. Só para dar aquela emoção, né? Daquela emoção. Mas é justamente isso, as pessoas entender o propósito que o Rio Grande do Sul tem muitos lugares lindíssimos e inexplorados, né? Então a gente com esse filtro, né, com essa parceria que a gente fez com a Setor, foi justamente trazer esse propósito para as pessoas entenderem. E muitas vezes, bem bacana, interessante, que a gente teve alguns insights, que as pessoas, mesmo visitando, estiveram indo no local, ela visitou através da realidade virtual e olhou com um ponto diferente, né? Então, muito bacana, sabe? Eu vi também, é claro, essa proposta que vocês estão trazendo aqui Aham. no espaço do RS Innovation, que é o espaço para isso, para Perfeito. inovação, tecnologia, as startups estão aqui, a gente está com 60 startups maravilhosas de tudo que é jeito do agro. E Bacaníssimo. interessante isso, porque na realidade o que eu percebi é que vocês estão parceiros da Secretaria de Turismo. Perfeito. Mas essa tecnologia de vocês, né? Eu quero que Aham. tu conte um pouquinho para o nosso ouvinte entender que essa Joia. tecnologia pode também ser adequado para algum projeto específico dentro do agro. Alguma empresa que queira mostrar a sua produção, enfim. Daqui a Exato. pouco, né, Exato. pode ser usada essa Com tecnologia, não certeza, com pode? certeza. A realidade virtual, ela tem ela não tem limites, né, na questão de serviços, né? A gente pode agarrar qualquer tipo de segmento, né? Perfeito. Agora, comentando da questão do agro, uma questão que a gente trabalha é simuladores de realidade virtual. A gente cria simuladores. E através de simuladores, estou botando um exemplo bem prático, tá? Tem os equipamentos de equipamentos agrícolas que hoje são complexos, né? Tem várias instruções, né, que tu tem Sim, que sim, sim. ativar, fazer. Então a gente pode criar até algo imersivo dentro de um equipamento X que você pode estar imersivamente nele, de um formato real, e conduzir e fazer os procedimentos técnicos como é de fato. Então, antes mesmo de um pouco de um agricultor estar manuseando um maquinário, ele pode estar simulando para pegar uma prática, para entender um pouquinho mais a ferramenta e usar ela da melhor forma. Isso é Faz sentido, melhor do que ver um vídeo normal, né? com Na certeza. realidade, você tá ali como se tivesse realmente. Exato, É uma exato. loucura isso. Eu É, fiquei muito impactada, porque falar em realidade virtual, até a pessoa experimentar isso, ela não tem noção do que é perfeito. realmente, não é? Perfeito, exatamente isso. Mas conta um pouquinho,
Bruno, Aham. da história da empresa de vocês. Primeiro, assim, de onde é que vocês são? Vocês são aqui do estado do Rio Grande do Sul? Somos. Qual é a Uhum. cidade que você... Passo Fundo. Passo Fundo, mas Aham. olha que legal, conheço a cidade. De Passo Fundo, mas da onde é que surgiu essa ideia de fazer, né, de criar essa empresa, Olha né? só, olha. O que deu start para vocês? Tu e a Luana, que é a tua parceiríssima, né? Nossa, minha excelentíssima... Esposa. É dois em O um. negócio da família, né? Dois em um. Muito amor envolvido no negócio. É, isso faz a diferença pro negócio decolar, né? Total. Olha, a gente abriu a Alfa, ela é nova, ela tem 9 meses de existência, tá nascendo agora, praticamente, né? É um bebê. É um bebê, mas tá caminhando bem no mercado, né? Tá com uma grande extensão, mas por ser nova, é de empresa, de CNPJ, mas nós lidamos com a realidade virtual há mais de 3 anos e meio. A gente já Vocês são da área de tecnologia, vocês dois? Na verdade, a gente é da área da arquitetura. Eu Olha sou que legal. arquiteto, minha mãe é engenheira, e nós abrimos o escritório de arquitetura de interiores. Maravilha. Aí nesse critério, todos os projetos que nós temos no escritório, eles são totalmente imersivos. Por que eu ajudo isso aqui? Assim? Tá. São totalmente imersivos, tá? Então, o que acarretou? Desse desenvolvimento, nesse período, a gente viu que a ascensão e aprovação de projeto, ela era quase em 100%. Né? A gente fazia os anteprojetos e 98% já era aprovado no ante. Entende? A pessoa, então, tinha clareza do entendimento do espaço, tinha entendimento do propósito do projeto. Então, a gente não tinha mais retrabalho. Então, o que fez nós ter esse insight? Foi que as pessoas compreendem, assimilam e realmente entendem muito mais pela realidade virtual. Perfeito. Então, por que a gente pegou e abriu outra empresa? Para criar soluções. Porque a realidade virtual, ela abre um leque gigantesco. Então, a gente abriu a empresa aí com 3 segmentos importantíssimos para agregar a outros serviços. E como a gente já tinha uma expertise da realidade, tacamos-lhe ficha. Então, foi... Maravilha. Eu vi aqui que, claro, a experiência de você se sentir no local, se sentir naquilo que você está mostrando, não tem como explicar, né, a sensação. Só vivendo, né? Desculpa que eu tô com uma Não, por favor. Mas eu entendi aqui que essa tecnologia pode ser usada para vários segmentos. Não, é verdade. Na verdade, ela não tem limite para serviços. Não tem limite, né? Das referências fortes que nós temos é a implementação da realidade virtual através de empreendimentos e lançamentos, né? Hoje a gente... Imobiliário, claro. Exato, assim, construções e tudo. Porque hoje a gente entende que o construtor, ele consegue fazer o quê? Ele consegue pegar um apartamento inteiro e fazer um showroom virtual. Claro. Um showroom físico. Físico. Perfeito, claro. isso é palpável. Mas tu imagina tu fazer, então, um showroom virtual da cerejinha do bolo da construção. Da área de piscina, salão de festa, aquilo ali que realmente encanta o cliente, né? Então, isso tu pode materializar virtualmente e trazendo um prospecto extremamente realista e que tu consiga ter um contato não somente de visualização, mas em si, andar dentro do ambiente, trocar de material em tempo real, né, mudar os objetos de lugares que são pertinentes a algo que possa fazer sentido para o negócio, né, acender uma luz, ligar uma torneira. Então isso a gente consegue fazer através da realidade. Possível? A pessoa também ter a sensação de estar manuseando isso? Sim. Tu pode chegar dentro do ambiente e olhar para o interruptor e acionar algo. Tu tem como pegar, ir até a tua cômoda, tirar um objeto que está ali de decoração e botar em outro lugar. Porque você não só tá em 360, né? Você anda. Então, quer dizer assim, agora me passou uma coisa maluca Por aqui. favor. Por exemplo, voltando agora para a ideia inicial, que é o que vocês estão mostrando aqui nessa parceria com a Secretaria de Turismo Perfeito. do Estado, que é mostrando pontos turísticos interessantíssimos sobre ângulos, né? Da pessoa estar lá. Daqui a pouco, então, o Estado pode participar de uma feira fora do país, em outro país, em uma feira internacional, e mostrar esses pontos, mas daqui a pouco, a pessoa podendo ter a sensação de manusear, então tu pode daqui a pouco criar um ambiente que a pessoa sente cheiro, daqui a pouco jorra assim uns picos, você tá mexendo na água,
sente que tá... Tudo é possível. Dá para ter sensações palpáveis, assim, Dá. claro, criando essa... É possível, me passou uma coisa louca na cabeça. É possível, então, fazer isso, juntar o útil ao agradável, a sensação de estar lá e, às vezes, ter essas reações, ou seja, você propiciar cheiro, vento, tocar água, tocar. É possível daí fazer... É possível. Tu puxou um gancho bem interessante. Que loucura! Tem momentos ali na realidade virtual, de determinados espaços que a gente faz, a gente consegue fazer a programação do espaço. Tá? Então, ou seja, a pessoa tem uma área livre e a gente bota ela num point. E naquele point, ela vai estar andando pelo quarto, como se estivesse totalmente imersa, sem nada. Então, o que acontece? Ela vai até o quarto ali, tem a cabeceira. Sim. Tá? A cabeceira, somente a cabeceira, a gente bota ela fisicamente. Um ponto específico. Isso, não precisa ser o ambiente todo, só algum elemento. Legal. Aí a pessoa vai andar, vai ir até a cabeceira está programada naquele ponto. Sim, Quando a pessoa se abaixar ou tocar, ela vai tocar na cabeceira. Nossa, isso é... Porque ela tá programada naquele espaço. Mas então, para esse propósito, voltando dentro da questão dos lugares, então, por exemplo, se é um lugar, tá lá em Torres, digamos, Perfeito. né? Você tá lá naquela parte onde você tá, né? Não sei como é que chama, tem os morro, canyons, canyons ali, né? Aí tu bota ali um vento, você bota, daqui a pouco a pessoa tá pisando na areia, a pessoa pisa, tira o sapato, tá pisando na areia, ou daqui a pouco tem uma aguinha ali, daqui a pouco, né, ouve o barulho, né, dos passarinhos. É possível, então, criar essa experiência? É possível. Imagina, daqui a pouco, um cliente da área de indústria de alimentos, aí a pessoa tá ali vendo, pega, né, sente o cheiro do alimento, né? Perfeito. Dá para fazer, conjugar isso? Com certeza, com certeza. Ó, é uma questão realmente só de criar o prospecto de negócio e ver realmente o que faz sentido para aquele determinado lugar. Agora tu comentou uma coisa muito legal, bem importante. Tu tá lá em Torres, né? Tu tá se sentindo na praia. Por que não pegar uma caixa, né, de T2, assim, de 80 por 80 e fazer a pessoa pisar na areia? Legal, quando né? ela estiver lá. Isso é uma questão que dá para adaptar, dá para fazer. A questão de sons, a gente trabalha já dentro do software mesmo. Então, tu estando dentro do ambiente, a gente consegue fazer as programações de som. Tu vai sentar dentro do ambiente imersivo, a gente pode programar uma TV para ligar, a gente pode pegar e programar a pessoa chegando naquele ambiente, já aquele determinado som abrir. E daí, como a gente trabalha também com tecnologia de som um pouquinho mais tipo em 8D, se tu tá num espaço imersivo externo, pode passar um passarinho, passa por um fone e aí cai pelo outro. O passarinho tá passando e dá aquela ideia como se ele estivesse movimentando, né? E dentro da proposta, né, de negócio da Alfa, tá, Bruno? Eu falo muito com as mãos, tá? Isso, eu também. Não tem italiano na família, mas é tudo assim. Que é aquela boca é italiana brasileiro, assim, né? Não, Então, dentro da proposta de trabalho da Alfa, a Alfa, então, tem esse espectro de atuação, ela pode atuar em... Qualquer cliente pode chegar, dentro que é realidade virtual, vocês podem criar. Ou vocês vão segmentar num nicho só? Não. Tá aberto a experiência. Exatamente. Né? Quem está ouvindo a gente daqui a pouco, né? Não, eu não sou da área do agro, mas eu gostaria muito de ter uma experiência de contratar vocês. É possível? É super possível, super possível. A realidade virtual, ela não tem um nicho de serviço. Escolas, universidades, educação, interação, super aderente, não é? Tá louco. É um oceano azul em questão de segmentos que pode ser atuado. Então, para quem está nos ouvindo, assim, para terem uma ideia assim, tá? Um projeto simples, vamos falar em termos assim de investimento, porque isso, pelo que eu vejo, a gente não pode lidar como um custo, é um investimento em qualquer negócio, né? Sim. Qual é o investimento mínimo, né, que a pessoa para montar e ter essa experiência, ou seja, porque, nossa, é uma experiência. Sim. Né? É uma experiência inerrável, tem que fazer. Eu nem tava assim com muita expectativa, mas quando você entra ali, gente, eu vou dizer o que eu senti. Eu fiquei impactada, né? Até com medo. Eu disse, deu friozinho na barriga, né? Tira dessa imagem aqui que eu tô voando, que eu não tô conseguindo, tá muito...
Que bom, que bom. Mas conta para o nosso ouvinte, assim, Tá. para ter uma ideia de valores, assim. Tá. Na verdade, é muito, muito, muito variável mesmo, né? A gente pode ter um negócio que pode valer um investimento de R$ 1.000, como pode valer de 100, entende? Ele pode chegar num prospecto dependendo da magnitude, dependendo da projeção, dependendo do tempo de trabalho. Tudo isso varia, tá? Então, isso tem uma variação bem grande do porte em si. Mas os investimentos, eles podem estar intercalando entre mínimo de R$ 1.000 e um médio. Vou botar um médio, assim, entre 18 a 20 mil, tá? Sim. Entre médio ali, que acaba entrando com o projeto completo. Isso, com toda a entrega, porque não é só um material único, né? Sim, são claro. vários materiais que são feitos. Eu imagino, pelo É um nível de tecnologia. conjunto, né? E esmiuça um pouquinho a questão da tecnologia. Vamos falar um pouquinho aí da questão daí, realmente. Quais são todas as tecnologias embarcadas em termos de software, em termos de maquinários? Dá um briefing para nós aqui, perfeito. o que vocês utilizam, da onde, quais são os parceiros, né? Tá, perfeito. Na verdade, assim, a gente, como nós somos, eu sou arquiteto, cientista engenheiro, a gente trabalha com softwares da arquitetura, que é o principal gancho para as materializações virtuais dos projetos. E aí trabalhamos com alguns softwares que têm plataformas de animação e programação. Né? Então, é desde da parte de estúdio, né? Criação de volumetrias e tudo, diagramação, programação e afins. E equipamentos a gente usa o óculos de realidade virtual e computadores, tá? Computadores aí de alta performance para que realmente consiga processar o nível de realismo para dentro do projeto. Né? Porque sem um processador não gera, né? O caso aqui da Setura é muito mais prático, porque a gente não exige um processador, exige captações em alta definição em alguns pontos turísticos, né, do Rio Grande do Sul. E o bacana é que não é só imagem, né? Pode fazer vídeos também, né? Eu tive experiência. Faz diferença. Faz total. Os vídeos são totalmente diferentes. 360 e tu tá lá, tá tendo movimento de vento, tu vê água caindo. Então tem toda essa ideia. Então em equipamento seria isso. O óculos, a gente usa em alguns casos computadores e os softwares que são correlacionados à arquitetura e renderizações de projeto, que é basicamente quase uma gamificação. Legal, claro. Uma gamificação, mas pensando no sentido técnico, realista, né? Que o que a gente trabalha não é nada lúdico, a gente tenta trazer o máximo de prospecto realista para que a pessoa consiga entrar dentro do espaço e se sinta mais imersiva. Porque quanto mais realista tiver o projeto ou o propósito do negócio, como você participou de algumas visitas ali, né, e lá nas missões, é tu entender que tu tá lá, né? Isso. Né? É essa a ideia. Né? Então, a gente trabalha nessa linha. Nosso foco é o realismo. Né? Realmente, é aplicável em todos os segmentos, ou seja, quem realmente... Para a área comercial das empresas vai fazer toda a diferença, porque você pode daí criar um trabalho de marketing em cima, né, diferenciado. Exato. Porque não adianta a experiência na ponta do consumidor, né, ou do comprador, ela faz toda a diferença e não é só por você proporcionar isso, é porque realmente ela vai ter a noção exata do que você está falando. Correto. Não é? É essa perspectiva que eu tive quando eu experimentei. Eu estava lá. Perfeito. Então, imagino se você está vendo um maquinário, se você está tendo a expectativa de fazendo um treinamento com essa forma, que não é um vídeo, e sim você se colocando no lugar e manuseando, ou tendo a ideia que está fazendo isso, né? Isso te dá um olhar e para compreender a complexidade daquilo que você está vendo, fica muito mais fácil. Perfeito. Né? Então, isso que eu senti. É isso Nossa, aí. então... Esse é o propósito. Esse é o propósito. Falei certo? Mas tá louco. Tu entrou na veia. Tô contratada? Nossa, tá louco, mais que contratada. Tá na veia. Exatamente isso. Tu entrou numa linha de raciocínio perfeita. A gente já comprovou que a realidade virtual, o entendimento da pessoa e o nível que ele grava de estar imersivamente é muito incrível. Você, por exemplo, tu entrou lá no Cristo, lá Encantado, né? Lá a 40 metros de altura com a vista de drone. Quando tu for para lá, tu vai lembrar que tu tava lá em cima. Tu vai lembrar da barba
que tu viu do detalhe do Cristo, tu vai ver as feições do detalhe da escultura, tu vai ver a cidade já, porque isso já vai estar na tua mente, porque foi uma coisa impactante, é imersiva. E como tu comentou ali com a questão dos serviços, olha que fantástico, que é uma questão que a gente teve até um insight bacana com algumas empresas que já foram visitar nós ali no stand, e foi muito legal. As empresas, elas têm uma dor, muitas vezes, de tentar expressar o seu negócio, né? Ou, digamos assim, no sentido assim de conseguir mostrar todo o potencial que ela tem. E hoje tu consegue mostrar em vídeos, tu consegue mostrar em imagens, tu consegue até narrar isso de uma forma que seja bem expressiva. Só que, tu botar o óculos e explicar todo o teu propósito de negócios exatamente naquele ponto objetivo que tu precisa. Inserindo a pessoa ali onde você quer. Então, tu imagina. Você não tá falando, você tá inserindo, é diferente. Tu bota a pessoa, tu teletransporta ela lá pra tua infraestrutura, e aí você mesmo, o representante da empresa, vai poder estar explicando de uma forma objetiva e clara, na prática, como que funciona a empresa dele. Como que funciona a sua empresa, assim, pro cliente, né? Que vai estar o óculos. Ele vai estar imersivo, olhando para cada canto, vendo aquilo lá, ele vai estar assimilando. Aí, mais do que isso, terminou toda a introdução, que é uma coisa que não pode ser muito longa, né? Tem que ser algo de 1 minuto e meio, estourando 2, né? Com certeza. Aí a pessoa simplesmente fala, o empresário diz, tá, agora vamos conhecer minha infraestrutura aqui do alto para tu ver o que nós trabalhamos, como que é. Aí vem uma vista de drone, a pessoa tá lá imersiva e tá olhando todo a lavoura, toda a infraestrutura. Exatamente. Mostrando como é que eu manuseio. Então tu pode inserir informações, tu pode, uma infinidade de pontos que tu pode estar criando junto, né? E uma das coisas que eu sempre falo, né, porque eu sou jornalista formada, mas eu tenho outras especializações, né? E eu sou pesquisadora independente em neurociência, aplicada aos negócios. E uma das coisas que a gente fala sempre para os clientes a experiência quanto mais real, melhor. Perfeito. E a experiência de você ser de verdade, quando a gente fala de verdade, não é a pessoa falar a verdade, isso é obrigação de todo mundo, né? Correto. Não vai mentir no teu produto. Mas é você colocar o teu cliente, né? Seja ele qual for e qual for o teu produto, seja ele um serviço ou não, porque mesmo para serviço você pode criar uma narrativa e colocar a pessoa ali. Você tem que entender de pessoas, tudo é pessoas. Perfeito. Você lida com tecnologia, mas tu tem que pensar na pessoa. São pessoas que vão usar isso, não são coisas, não é um robô. Sim. Que nem aqui, nós estamos aqui no RS Innovation, nós temos ali o Cuscotec, que é o cachorro robô, nós temos ali o Máximos, que é um robô que faz, né, apresentar, mas são robôs. Né? Eles não estão transmitindo, eles não têm a sensação, eles não têm sentimento. Então, quando você quer ter a aceitação, todo produto, todo o vendedor, ele quer ser aceito. Ótimo. Por quê? Porque é aceito, né, impacta e depois vem o quê? A venda. Exato. Ou seja, alguém que... É uma consequência. Não é você que vende, é a pessoa que te compra, é diferente. Perfeito. O que tu tem que fazer é startar, ou seja, tem que criar. E esse teu produto aqui, o que você gera? Você gera expectativa, adrenalina, você coloca ali dopamina, sabe? Você coloca depois aí, bota uma serotonina para lá, aquele, né, conforto, ou seja, você cria, né, aquelas sensações real, ou seja, é de verdade. Perfeito. Quando você diz, eu vou te mostrar de fato, você mostra de verdade, ou seja, você está mostrando como é que a coisa acontece. Então, isso é o quê? É ciência, entender a pessoa de fato. Exato. Você entende, né? É um produto que vai o quê? Vai nas sensações. Então, para quem não tá conseguindo, então, entender, vem aqui no Parque Assis Brasil, na Expo Inter, e vem aqui na Casa Febrac, vem aqui no RS Innovation Agro, para conhecer a Alfa Realidade Virtual, não é, Bruno? É isso aí. A gente está à total disposição para fazer uma experiência imersiva incrível. Diz aí para os nossos ouvintes aí como é que eles podem encontrar vocês, o site da empresa, fala aí para eles. Então, nós temos um Instagram, tá? A Alfa Realidade Virtual PF, tá? Ali já tem todos os nossos serviços, tem tudo ali na parte dos destaques. A gente trabalha com vários segmentos. Na verdade, soluções de realidade virtual. Então tem nosso contato, tem o WhatsApp, ficamos à total disposição aí de quem queira entender um pouquinho mais ou ver se faz sentido algum negócio na realidade virtual para a empresa, tá?
Eu recomendo, eu experimentei, eu recomendo, achei sensacional. Show de bola. Muito obrigada, Bruno, Nós tá, por agradecemos. conceder essa entrevista nesse nosso Talkcast Febrac. Depois tem mais uma entrevista, fiquem atentos aí. O Talkcast Febrac, RS Innovation Agro, na 46ª Expo Inter, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Tem o patrocínio Diamante do Banrisul, patrocínio estratégico do Sebrae Ex, patrocínio estratégico da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, apoio BRDE, apoio Badesul, apoio institucional da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, realização FEBRAC. Eu sou Kátia Desessar.